Olá, querido amigo. É um privilégio poder estar aí agora convosco, consigo. E obrigado pela honra de nos receber agora em sua casa, no seu trabalho, aí no seu escritório, onde você está. É um grande prazer para nós podermos levar até si neste momento a palavra do Senhor, que é força e é vida no coração daqueles que buscam ao Senhor. Hoje nós estamos a concluir uma pequena série de meditações e de reflexões na palavra do Senhor com o tema da esperança. Decretos de Esperança foi o grande tema, o grande título desta série de meditações que nos trouxe até o dia de hoje. Aqueles que certamente acompanharam esta série, certamente tiveram a oportunidade de ver promessas grandiosas na palavra de Deus, que nos são apresentadas com tanta garantia e com tal certeza, que nós as podemos tomar como absolutas realidades que se podem materializar também na nossa vida. A certeza de que Deus cumpre a sua palavra na existência de um filho seu que o busca com honestidade e com fidelidade é algo tão certo como o ar que nós respiramos ou como o sol que brilha lá fora. Na realidade, queridos amigos, a palavra do Senhor é sem dúvida algo que merece toda a nossa confiança. Nesta última sessão, nesta tarde, nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto bíblico que é muito conhecido e caro para os cristãos que estudam a palavra de Deus. E o texto sobre o qual nós vamos meditar nesta tarde é aquele que encontramos no finalzinho da epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versos 15 até ao verso 23. Mas permita-me aqui fazer uma alusão ao tema, ao título da meditação de hoje. De alguma forma, escolhi para o título desta reflexão a ideia de que nós devemos viver em esperança. Viver em esperança, viver na esperança e viver pela esperança. Quando nós olhamos para este texto, percebemos uma coisa interessante, é que, além de estar no último capítulo da epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo estava aqui também a fazer a conclusão de uma série de ideias que ele tinha apresentado aos crentes da igreja de Tessalónica ao longo da sua primeira epístola. E desta forma, então, a título não só de conclusão, mas sobretudo como um resumo, como uma síntese de tudo aquilo que ele tinha dito, o apóstolo Paulo vai apresentar 7 conselhos. Interessantemente, aquilo que nós muitas vezes encontramos na Bíblia é o número 7 como um símbolo não só associado à divindade, mas também um símbolo de plenitude. E aqui o número 7 materializa-se de alguma forma também neste conjunto de 7 recomendações que o apóstolo Paulo deixa para aqueles que desejam viver uma vida eficaz e uma vida de sucesso em termos espirituais. Desta forma, então, querido amigo, gostaria de convidá-lo a lermos na primeira epístola aos Tessalonicenses, do capítulo 5, do verso 15 em diante. E cada um dos versículos que nós vamos ler é, na realidade, um destes itens, um destes elementos desta checklist. Eu não sei se você aprecia estes testes ou, por vezes, estas listagens de critérios que nós podemos seguir na nossa vida para obtermos sucesso ou para obtermos algum tipo de benefício em alguma coisa. Por vezes há pessoas que estão preocupadas em ganhar melhor desempenho físico ou de perder peso ou de obter, diríamos assim, um ganho em qualquer outro aspecto da sua vida. Então, normalmente, há artigos, há médicos, há especialistas que escrevem e que deixam ali uma série de coisinhas que nós podemos fazer para obter o tal resultado. E o apóstolo Paulo deixa-nos aqui uma pequena checklist que nos pode ajudar, efetivamente, a encontrarmos como a espiritualidade, a nossa vivência religiosa pode também ser bem-sucedida. Vamos então começar com a leitura do verso 15, na qual Paulo diz assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Frequentemente, querido amigo, e talvez isto já tenha acontecido na sua vida, ao sermos confrontados com a malignidade, com o peso do pecado
que existe neste planeta, muitas vezes nós, ao sermos tocados pela maldade e pela impiedade dos outros, vem-nos ao coração e à mente o desejo de nos vingarmos, de retaliarmos o mal que nos é feito. Mas reparem aqui uma coisa muito interessante que Paulo diz: não deem aos outros mal por mal. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre este mesmo assunto, na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, no verso 21, ele disse: não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. Que precioso conceito, querido amigo, é este. E muitas vezes, quando nós de alguma forma olhamos para estas afirmações e que nos parecem realmente tão bonitas e tão eloquentes, na prática muitas vezes ouço pessoas que me dizem: mas pastor, por vezes, quando nós sofremos a maldade das outras pessoas e quando nos apercebemos que esta maldade é intencional, que é acutilante, sem dúvida dá vontade de nós nos vingarmos. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, prezados e queridos amigos, é que quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que é sem dúvida o melhor exemplo do que significa pagar o mal com o bem, nós vemos em Jesus efetivamente este comportamento. Alguém que mesmo no momento em que estava a ser crucificado, com os seus braços estendidos sobre a cruz, Jesus orava pedindo que Deus pudesse perdoar aqueles que o estavam a maltratar, porque eles de fato não tinham a consciência do que estavam a fazer. Querido amigo, há um efeito libertador em nós não desejarmos o mal às outras pessoas, mesmo que elas com intencionalidade nos prejudiquem. Repare que a Bíblia diz uma coisa muito interessante nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele, numa das bem-aventuranças citadas em Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quando nós efetivamente chegamos a este nível de semelhança com Cristo, em que não somos capazes de desejar o mal àqueles que mesmo que intencionalmente nos façam mal, nós seremos capazes de poder perceber Deus em todos os elementos, em todos os momentos da nossa própria vida. Por isso, querido amigo, este é um objetivo pelo qual vale a pena lutar. Este é um propósito pelo qual realmente vale a pena nós tentarmos buscar com a presença e com a ajuda de Jesus a semelhança com o seu caráter. Mas o apóstolo Paulo vai continuar dizendo no verso 16, apresentar-nos, portanto, o segundo elemento desta checklist da vida do cristão. Diz Paulo: regozijai-vos sempre. É interessante que o apóstolo Paulo, assim como Jesus, não tinha medo dos absolutos. E ele diz: regozijai-vos sempre. Quer dizer que a vida do cristão deve ser uma vida marcada pela capacidade de viver, ainda que no meio de situações difíceis, mas com um sorriso. É verdade que Jesus não está a dizer, ou o apóstolo Paulo não nos está a dizer que nós devemos viver numa permanente frivolidade, como se estivéssemos numa alegria juvenil, daquela, diríamos assim, com uma absoluta inconsciência do que estamos a viver. Não é isto. O próprio Senhor Jesus Cristo, embora fosse alguém que expressasse felicidade e otimismo, mas imaginamos Jesus efetivamente como alguém equilibrado, de bom senso. Aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer, na verdade, é que nós, em vez de nos deixarmos conduzir por um espírito melancólico, por uma visão negativista da vida, nós devemos procurar encontrar o lado bom, os aspectos positivos daquilo que acontece no nosso dia a dia. Às vezes, as coisas podem não estar bem na nossa vida. Mas certamente, se pensarmos de forma adequada, poderíamos encontrar razões pelas quais as coisas ainda poderiam se complicar e piorar um pouco mais. Se as coisas então não estão tão caóticas quanto nós poderíamos imaginar, por si só, isto já é motivo de regozijo, porque de alguma forma Deus tem estado a abençoar-nos e a dirigir a nossa existência. E nós não podemos esquecer uma outra expressão que o apóstolo Paulo usa quando escreveu aos Coríntios. Ele disse que nós não podemos esquecer que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas próprias capacidades. E que, mesmo juntamente com a tentação, Deus também envia o poder para lhe resistir. Por isso,
nós temos motivos para nos regozijarmos, temos motivos para alegrarmos-nos, temos motivos para conseguir ver circunstâncias boas e termos uma atitude otimista na nossa vida. Até porque a nossa caminhada vai levar-nos até a Nova Jerusalém. A nossa jornada neste mundo vai terminar na vida eterna. E se isto não é um motivo para nós nos regozijarmos, então, queridos amigos, o que é que efetivamente poderá alegrar o coração de um cristão? Mas o apóstolo Paulo vai continuar. E no verso 17 ele diz: orai sem cessar. Orar sem cessar quer dizer que nós devemos ter permanentemente os nossos pensamentos alinhados com o céu. E quando nós começamos de manhã com a nossa mente focada nas verdades e nas realidades celestiais, com os pés na terra, mas respirando já o ar do céu, a atmosfera celestial, sem dúvida, a nossa capacidade de enfrentar as lutas e as dificuldades, a nossa resiliência diante dos problemas, certamente vai ter uma abordagem completamente diferente às circunstâncias da vida. Um cristão não é uma pessoa que não tem problemas. A espiritualidade de alguém que crê em Deus não pode ser medida pela ausência de problemas na sua vida, mas sim é verificada quando a pessoa, mesmo vivendo nas maiores tempestades da sua existência, ela consegue ter paz. E ela consegue ser também uma inspiração para outras pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo diz-nos que nós devemos orar sem cessar. A nossa atitude de estarmos conectados com Deus deve ser uma atitude de permanência. Assim como muitos de nós hoje não conseguimos andar sem termos o nosso telemóvel ligado à rede de Wi-Fi em casa ou aos dados móveis, porque precisamos estar sempre conectados à internet, da mesma forma como cristãos, fica-nos o desafio que possamos estar conectados à sabedoria do universo, que é efetivamente a pessoa do Senhor Jesus, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Mas o texto vai continuar dizendo no verso 18 o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alguém disse certa vez que a fé é uma semente. É uma semente que Deus dá a todas as pessoas. E se a fé é uma semente, a atitude da gratidão poderíamos chamá-la de o solo de boa qualidade que sustém e que alimenta a planta da fé. Repare, querido amigo, o seguinte: quando nós somos gratos, quando nós temos uma atitude de permanente gratidão, estamos a recordar de forma regular e consistente o que Deus faz na nossa vida. Por isso podemos dizer que uma pessoa que tem um espírito de gratidão, ela também tem a probabilidade muito maior de ter uma fé forte, uma espiritualidade significativa e uma confiança no Senhor muito mais fortalecida. Por quê? Porque quando nós nos recordamos permanentemente das coisas que Deus tem feito por nós e colecionamos estas recordações como algo, diríamos assim, que nos está permanentemente na galeria dos nossos pensamentos, então muito mais facilmente a nossa fé é fortalecida, porque se partirmos do princípio que Deus nos tem suportado e nos tem assistido ao longo das lutas e das dificuldades na nossa vida passada, certamente no presente e no futuro Ele não deixará de nos acompanhar e de nos assistir. Uma citação de Ellen White, uma escritora cristã que muitos de nós apreciamos, ela disse certa vez o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos guiou no passado. Desta forma, querido amigo, é importantíssimo um espírito de gratidão. Não só porque fica bem diante de Deus, mas porque esta é também a forma de alimentarmos e de sustentarmos a fé. Uma pessoa que não é grata, uma pessoa que não reconhece o que Deus faz por ela, certamente tem uma fé frágil e uma confiança debilitada no Senhor. Por isso, como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Depois, no verso 19, o apóstolo Paulo vai apresentar mais um item indispensável à vida de sucesso de um cristão, de alguém que se pauta pela
promessa da esperança da parte do Senhor. Diz Paulo, não extingais o Espírito. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, no verso 29, ele disse a certa altura que nós não deveríamos, na nossa experiência religiosa, olvidar a ação do Espírito Santo a ponto de entristecê-lo. É interessante percebermos aqui, queridos amigos, que a presença do Espírito Santo, embora discreta, mas é absolutamente indispensável no sucesso da vida de um cristão. Jesus disse, em João capítulo 16, verso 8, que o Espírito haveria de ser enviado aos crentes neste mundo, em substituição, efetivamente, da presença de Cristo, para que nos recordasse nos convencesse do nosso pecado, da justiça celestial e do juízo também. Esta é a razão pela qual nós precisamos, de uma forma tão indispensável, da ação do Espírito Santo na vida de cada crente. Precisamos dele diariamente, precisamos da sua ação para nos fortalecer a vontade, a fim de podermos fazer aquilo que é, sem dúvida, a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem nos leva à experiência do arrependimento, porque é Ele quem nos convence do pecado e nos leva a perceber que necessitamos desesperadamente de um Salvador. É o Espírito Santo quem nos conduz no conhecimento do Evangelho, das Escrituras, quando Ele nos ilumina a mente para a compreensão das realidades espirituais apresentadas na Palavra de Deus. Por isso, se o Espírito Santo é indispensável para nos ajudar a desejar fazer a vontade de Deus, nos conduzir à experiência do arrependimento, nos esclarecer a mente a respeito das verdades espirituais e nos fortalecer a vontade para podermos realmente termos uma vida de ação compatível com a vontade de Deus, como Paulo dizia em Filipenses capítulo 2, verso 13, que é Deus quem nos leva a desejar e a realizar a sua própria vontade. E se isto depende do Espírito Santo, sem dúvida, é extremamente importante mantermos viva e forte a relação com Deus através realmente da relação com o Espírito Santo. Por isso, Paulo diz, não extingais o Espírito Santo. Fazendo aqui referência àquela experiência que qualquer pessoa tem quando precisa espevitar o pavio de uma vela ou de uma lamparina. Não permitir que o combustível se gaste a ponto de extinguir ou de apagar, portanto, a vela. Mas Paulo vai continuar nos versos 20 e 21 a apresentar mais um item indispensável na vida do cristão. E então ele diz assim, não desprezeis a profecia, examinai tudo, retende o bem. E aqui então nós vamos encontrar o apóstolo Paulo a dizer algo que é extremamente importante. O povo de Deus que está atento às realidades proféticas, que está atento à Escritura, sem dúvida poderá ter um conhecimento mais lúcido e uma noção muito mais clara do tempo que está a viver. Meus queridos amigos, como cristãos, nos últimos tempos da história da Terra, como acreditamos que são aqueles que estamos a viver, como cristãos que vivem no século XXI e que, fazendo parte deste movimento religioso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem um forte enfoque no estudo das profecias e na expectativa da vinda de Jesus Cristo, nós precisamos, sem dúvida, estar muito atentos ao estudo profético. Não para adivinharmos o que vai acontecer, não para, de alguma forma, estarmos a satisfazer uma curiosidade mórbida sobre aquilo que irá suceder nos próximos meses ou nos próximos anos, mas sim para termos uma noção de que que terreno estamos a pisar. E desta maneira, então, através da orientação da Palavra de Deus, como dizia no livro de Salmos, no capítulo 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que estuda a profecia, sem dúvida, tem uma noção muito clara de quais são os desígnios de Deus para o seu povo no tempo presente. Até porque nós não podemos esquecer uma coisa
que é absolutamente importante. A profecia não é apenas uma satisfação de curiosidade sobre os eventos futuros, mas a profecia tem que ver e incide sempre, a verdadeira profecia bíblica incide sobre elementos, acontecimentos e circunstâncias que têm que ver com a concretização da nossa salvação, do plano da redenção. E é desta forma que o estudo profético nos leva a compreendermos e a fortalecermos cada vez mais a nossa confiança no Senhor, que tem as suas mãos ao leme da história deste mundo, que nada efetivamente escapa aos seus desígnios e à sua vontade. Por esta razão, Jesus disse: digo-vos estas coisas para que, quando elas sucederem, vocês creiam em mim. Este é o propósito do estudo da profecia. Mas repare que o apóstolo Paulo vai dizer: examinai tudo e retende-o bem. Isto leva-nos a perceber uma coisa muito importante. Ser-se cristão não é ser-se uma pessoa de mente obtusa, de intelecto fechado, de mentalidade fundamentalista. Na realidade, ser-se cristão é ter a capacidade de entender o que está a acontecer ao nosso redor e, como diz o apóstolo Paulo, examinar tudo, ler. Um cristão deve ser uma pessoa culta, deve ser uma pessoa esclarecida, ainda que não tenha grandes títulos académicos ou ainda que não tenha, diríamos assim, uma grande cultura, mas um cristão deve ser uma pessoa esclarecida, uma pessoa que olha para as circunstâncias do mundo que estamos a viver com uma noção de lucidez maior do que mesmo o mais bem informado dos analistas que possa existir no nosso planeta. Porquê? Porque nós podemos estudar a Bíblia e podemos entrar em contato com a fonte do conhecimento que sabe como é que a história do nosso planeta vai terminar. E esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo efetivamente nos recomenda que estudemos as profecias, não as desprezemos, e que examinemos tudo, e que possamos reter o que de bom existe no conhecimento humano. Porque nós não podemos esquecer também que a boa ciência está fundamentada no conhecimento de Deus. O verdadeiro conhecimento também nos pode, de alguma forma, apresentar vislumbres interessantes de quem Deus é. Há nas realizações da intelectualidade e da cultura humanas grandes ideias que podem ser obtidas e que podem enriquecer espiritualmente. Contudo, a verdade é esta, que estudando a palavra de Deus, nós vamos encontrar sempre uma fonte muito mais que sustentará muito mais a nossa espiritualidade. Por isso, Paulo nos diz: não desprezeis a profecia. O verso 22 apresenta-nos então o último elemento desta checklist que garantirá o sucesso na vida do cristão. Diz o apóstolo Paulo: abstendo-vos de toda a aparência do mal. E aqui reparem interessantemente o que Paulo está no fundo a dizer, é essencialmente isto: não basta ser justo, é importante também parecermos justos. E alguém talvez diga assim: mas isto, diríamos assim, não tem um pouco a ver com o farisaísmo? Repare numa coisa muito importante, querido amigo, prezada amiga que nos está a escutar neste momento. Baseando-nos naquilo que são os próprios conceitos que Paulo expressou em várias das suas epístolas, nós não podemos esquecer que nós temos uma responsabilidade para com os nossos irmãos, para com aquelas pessoas que nos observam. Não basta apenas nós vivermos uma vida honesta e de comportamento ético e moral elevado. É importante nós também transmitirmos esta noção de respeitabilidade e de honestidade através do nosso modo de agir. Porque nós não podemos esquecer que as pessoas que nos observam vão de alguma forma ver em nós uma referência daquilo que são os ensinamentos de Cristo. Alguém disse certa vez que provavelmente para muitas pessoas na sociedade, você e eu como cristãos seremos a única Bíblia que estas pessoas haverão de ler. Por isso não é de esquecer a responsabilidade que temos com o nosso comportamento, com o nosso modo de ser, com o nosso modo inclusive de nos vestirmos diante da sociedade.
É verdade que o meu relacionamento com Deus é algo pessoal, é algo individual, mas eu preciso também transmitir e transparecer este mesmo relacionamento com o meu Criador, com o meu Salvador. Por isso o apóstolo Paulo diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Nós temos que ter a noção de que outras pessoas poderão ser influenciadas positiva ou negativamente pelo nosso comportamento e pelo nosso procedimento como cristãos. E agora, querido amigo, pense no seguinte. Imagine que, de alguma forma, você e eu, um dia, diante de Deus, ao comparecermos diante do tribunal divino, formos confrontados com a realidade de determinados atos que tivemos ou comportamentos que mantivemos, que foram uma pedra de tropeço para alguém cuja fé estava em desenvolvimento. Sentir-se-ia você confortável com a ideia de saber que alguém poderia ter perdido a salvação porque o nosso comportamento não esteve à altura daquilo que alguém esperava de ver de Jesus em si? Eu não estou a falar de termos, diríamos assim, uma vida certinha. Eu estou a falar daquilo que é essencial na transmissão do caráter de Cristo. E aquilo que é essencial no caráter de Cristo é, sobretudo, o seu amor, a sua bondade, a sua mansidão, a sua humildade. Certamente você deve se recordar daquele texto em Mateus capítulo 11, onde Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando um cristão é orgulhoso e arrogante, ele não está a dar um bom exemplo daquilo que significa ser um discípulo de Cristo. Quando alguém é superior aos outros ou tem uma atitude de falta de amor, certamente não está a ser um bom exemplo do que significa seguir a Cristo. Por isso o apóstolo Paulo nos diz: abstendo-vos de toda a aparência do mal. Mas agora talvez você possa pensar, querido amigo, prezada amiga, esta lista é interessante, mas ela parece ser demasiado dura. É verdade que nós não podemos, enfim, na nossa imperfeição, não podemos muitas vezes estar à altura daquilo que Deus espera de nós, até porque temos traços de caráter que precisam ser trabalhados. E o apóstolo Paulo não nos deixa, neste contexto, não nos deixa sem uma esperança. Vejam o que diz o verso 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quando você e eu olhamos para nós mesmos, vemos um conjunto de características que muitas vezes não nos habilitam para ser o tal bom exemplo de quem Jesus era. Mas uma coisa é verdade, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo falhas, vejo fragilidades, vejo deficiências de caráter, aspectos do meu temperamento que não são verdadeiramente compatíveis com aquilo que era o exemplo de Cristo. Mas Deus nos mostra que é Ele quem nos santifica, é Ele quem trabalha em nós. E se nós continuarmos a ter uma atitude de disponibilidade para o Senhor trabalhar em nós, sem dúvida, Ele haverá de realizar em nossa vida o seu bom e belo projeto. O texto continua dizendo: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 24, ele conclui a ideia dizendo: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Querido amigo, prezada amiga, talvez você e eu sejamos aquele tipo de pessoas que no meio desta série de lutas e de dificuldades que o mundo está a viver hoje, talvez no meio das próprias peculiaridades da sua vida, dos problemas que você está a viver na sua existência pessoal, você esteja cansado, esteja a ponto de desanimar. Mas lembre-se, nós precisamos viver a esperança da palavra de Deus. Nós estamos a caminhar para novo céu e para uma nova terra, onde habita a justiça. Nós aguardamos o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que, como Paulo chamava, a bem-aventurada esperança na vida do cristão. E enquanto vivermos neste mundo, certamente teremos lutas. Jesus foi muito honesto quando disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu, disse Jesus, venci o mundo. No mundo
nós teremos aflições. Mas Jesus está prestes a voltar. Ele venceu o mundo, venceu as lutas e os obstáculos deste planeta de pecado. O Senhor venceu para nos dar a sua vitória, para nos outorgar a sua justiça. Aceite esta promessa que Deus lhe faz. Aceite esta esperança que Deus quer colocar no seu coração. E viva em esperança e viva pela esperança. Que Deus o abençoe, que o Senhor o fortaleça. Amém.